Olá, eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Eu espero que você esteja bem, espero que o Espírito Santo esteja aí com você. Não sei como você está se sentindo, nem como está a sua vida, mas eu peço a Deus neste momento que, do mesmo jeito que Ele tem me abraçado em momentos tão difíceis, que Ele possa estar abraçando você e você sinta mesmo, do fundo do coração, a presença do Espírito Santo circundando o seu ser e te encha de sabedoria para tudo aquilo que você precisa resolver e fazer. Episódio de hoje, Línguas de Fogo. Em Atos 2, verso 3 e 4 diz o seguinte: E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando a gente examina as Escrituras com o espírito de humildade, a gente consegue ver os nossos esforços sendo recompensados de forma abundante. Não sei se você já teve esta sensação, mas eu sempre tenho isso quando eu tenho um encontro com Deus todos os dias nas minhas meditações. Em 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte: o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Olha que forte é isso. Porque as coisas do Espírito de Deus lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu acho que desta série, o cerne está neste verso, está neste dia de hoje que nós estamos gravando aqui. A Bíblia, ela precisa ser estudada com oração, gente. Não dá para abrir a Bíblia simplesmente do nada, sem oração. Lembra sempre disso. A gente deve orar como Davi fez. Lá no Salmo 119, 18 diz o seguinte: Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ninguém pode ter completa compreensão de Deus ou da palavra de Deus sem a iluminação do Espírito Santo. Se a gente se achega a Deus de maneira correta, ou seja, em espírito de oração, a luz de Deus toma conta do nosso coração, se coloca sobre nós e os raios claros e abundantes da palavra de Deus começam a ser desvendados diante de nós. Essa foi a experiência que os discípulos viveram. A Escritura declara para a gente que diz assim, que quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso está lá em Atos 2, do verso 1 ao verso 4. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados os discípulos, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Deus sempre está disposto, gente, a nos dar uma bênção semelhante, quando a gente busca com o mesmo fervor. A gente precisa buscar isso em oração. A gente precisa buscar o Espírito Santo com aquela sede que a gente tem de água. Sabe, água natural que a gente vai beber porque a gente tem sede? A gente precisa buscar o Espírito Santo. Eu sei de pessoas que nem sede sentem, o que é um perigo para a vida delas. Do mesmo modo, é um perigo a gente não depender do Espírito de Deus. Eu quero que vocês entendam que Deus, Ele não fechou os reservatórios do céu
depois de ele ter derramado o Espírito Santo sobre os primeiros discípulos. A gente hoje também pode compartilhar da plenitude da bênção de Deus. O céu, ele está repleto das riquezas da graça de Deus, e aqueles que se achegam a Deus com fé podem reivindicar tudo o que ele prometeu. Se a gente não tem o poder de Deus em nós, é por causa da nossa letargia, da nossa displicência, da nossa indiferença, da nossa indolência em buscar a Deus de maneira espiritual. A gente precisa sair dessa formalidade, dessa apatia que tem sido a vida de muitos de nós. Gente, há uma grande obra a ser feita para este tempo que a gente está vivendo, que é o pior tempo. E a gente não compreende a metade do que o Senhor quer fazer com a gente através do Espírito Santo. A gente precisa entender um pouco sobre essa mensagem que Deus está tentando nos passar para que a gente possa preencher a vida das pessoas ao nosso redor. A gente precisa compreender a mensagem do terceiro anjo que fala lá em Apocalipse. Esta é uma mensagem que nós ainda vamos falar bastante. A gente não pode se contentar com esse mundo atual do jeito que ele está. Me diz, se você não estiver sofrendo, se você não conhece quem está. Pensa nisso. Se Deus realmente não precisa fazer alguma coisa para nos livrar disso que nós estamos vivendo aqui. As nossas súplicas, elas precisam estar mescladas com a nossa fé, com a nossa contrição de se colocar diante de Deus. A gente tem que ir a Deus todos os dias para compreender os mistérios que Ele quer tornar conhecido a cada um de nós. Deus quer se fazer conhecer por nós, mas a gente tem uma atuação, como eu posso dizer, que precisa ser real na nossa vida. Qual é a nossa parte nisso? Orar, buscar, ter curiosidade de compreender e entender a vontade de Deus para a nossa vida. E, ao mesmo tempo, tentar compreender o que está acontecendo nessa terra e como a gente pode auxiliar a Deus, falando do seu amor às pessoas ao nosso redor. Você não precisa falar de coisas incríveis e maravilhosas. Você só precisa falar do que Jesus está fazendo na sua vida, da transformação que Deus está causando dentro de você. Mostrar para as pessoas que esse mundo escuro como ele está, ele pode de alguma maneira ficar amenizado se as pessoas aprenderem a depender da oração, da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo nas suas vidas. Essa é a sua tarefa, essa é a minha tarefa. E eu quero te convidar a você ter uma conversa sincera com Deus e falar para Deus: Deus, eu quero fazer parte disso. Eu quero falar do teu amor às pessoas. Eu preciso mostrar às pessoas que Jesus está voltando e que alguma coisa está mudando nessa terra. E eu tenho certeza que se esse for o propósito do seu coração, se este for o desejo mesmo, Deus há de te ajudar a você propagar esta verdade. Uma maneira de você fazer isso é compartilhar este áudio. Compartilhe com outras pessoas. Mostre às pessoas que você se importa com elas, que você deseja que elas conheçam mais e mais da palavra de Deus e que elas se sintam transformadas e renovadas por essa palavra. Que Deus te abençoe.